Sejam todos muito bem-vindos para mais essa aula Gerenciamento do Tempo. Você tem a impressão que o tempo está escorrendo pelas suas mãos? Você acha que 24 horas não é suficiente para tudo que você tem que fazer? Se você é um profissional liberal, autônomo, empresário, empreendedor, profissionais de TI, consultores, profissionais que trabalham com projetos sem um prazo determinado. Se você é o tipo de profissional que não tem uma rotina fixa, que tem uma agenda caótica e que precisa gerenciar o tempo, essa aula é para você. Vamos falar especificamente sobre como o tempo está diminuindo e como podemos fazer o gerenciamento do tempo. Eu sou Cláudia Crispi, mentora comportamental, trainer em alta performance e falo exclusivamente para você que não tem uma rotina fixa, que tem uma rotina caótica, mas que busca o equilíbrio em meio ao caos. Eu sou assim, eu trabalho dessa forma, eu faço as minhas escolhas, eu faço o gerenciamento do tempo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você sabe como é difícil equilibrar suas tarefas e prioridades, não sabe? O tempo, ele parece escasso e as atividades se acumulam. Hoje nós vamos aprender sobre um conceito muito difundido no mercado. Esse conceito foi elaborado pelo Christian Barbosa. É o conceito da tríade do tempo. Eu vou falar para você como a tríade do tempo, juntamente com o método que eu criei, o método que eu passo para os meus alunos e mentorados, pode transformar sua forma de organizar suas horas. O objetivo dessa aula é falar como dividir suas atividades entre o urgente, o importante e o circunstancial, e como usar as ferramentas do método Vida para garantir mais foco, produtividade e equilíbrio no seu dia a dia. Vamos falar sobre como dividir suas atividades entre o urgente, o importante e o circunstancial, e como usar as ferramentas do método Vida para garantir mais foco, produtividade e equilíbrio no seu dia a dia. O que é a tríade do tempo? A tríade do tempo é um conceito que divide a atividade em 3 grandes categorias: urgente, importante e circunstancial. Tarefas urgentes são aquelas tarefas que precisam ser feitas imediatamente sob pressão. Aquelas tarefas que não adianta, não tem mais o que fazer, você tem que fazer agora. Essa atividade é uma atividade urgente. Importante são tarefas que contribuem para os seus objetivos a longo prazo, mas que não têm a urgência do imediato. Ela pode ser feita em outro momento. E circunstancial são atividades que consomem tempo, mas não geram valor real. São as distrações ou os compromissos sem relevância. Quando temos na nossa cabeça, na nossa mente, essa divisão de 3 tipos, essa classificação de 3 tipos de atividades, urgente, importante e circunstancial, nós podemos dividir as nossas tarefas do dia a dia de forma em que consigamos dar conta de todas elas. Imagine que você tem um prazo apertado para um cliente, é urgente, mas também precisa planejar o lançamento de um curso, é importante. Só que no meio de tudo isso, você gasta muito tempo no celular, sem perceber. Isso é o circunstancial. Então esse é um exemplo claro que eu uso para definir sim e categorizar esses 3 tipos de tempo. Agora, como a tríade do tempo se aplica ao profissional sem rotina fixa? Um profissional que tem dificuldade em priorizar tarefas. Um profissional sem rotina fixa, como freelancers, muitas vezes eles sofrem com a dificuldade de priorizar o que realmente importa. E as tarefas urgentes, elas parecem tomar todo o tempo. O que é importante acaba sendo adiado. Vou te dar um exemplo, tá? Se você já se pegou apagando incêndio e no fim do dia percebeu que as atividades que fariam diferença no longo prazo ficaram de lado, isso é uma armadilha comum para quem não tem uma estrutura diária definida. Apagar incêndio, correr atrás do prejuízo, falta de tempo,
Chega no fim do dia, você está exausto, você percebe que o que você fez não vai fazer diferença no longo prazo. E mais, você se distraiu com coisas que não eram importantes, as circunstanciais. Aqui, né, o meu objetivo é justamente trabalhar com ferramenta prática para te ajudar a evitar essa sobrecarga e garantir que você mantenha o foco no que realmente importa. Qual é a única coisa que você tem que fazer para sim fazer de forma importante? Você tem que ter em mente esse tipo de atividade na sua rotina. Quando nós conseguimos categorizar o nosso tempo, as nossas atividades, fica muito mais fácil fazer o gerenciamento do tempo através de algumas ferramentas. A ferramenta que eu mais uso é o planejamento diário e semanal. É um planejamento que eu chamo de planejamento estruturado. Isso significa que mesmo sem uma rotina fixa, você pode organizar suas tarefas, dividindo-as entre urgente, importante e circunstancial. Vamos para o exercício prático. Faz uma lista agora de todas as atividades que você tem pendente, pelo menos as que você se lembre. E comece a categorizar. Defina o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Só de você bater o olho na tarefa, você já vai saber que tipo de tarefa ela é. Fique muito atento com as distrações. As tarefas circunstanciais, gente, elas costumam levar 30% do nosso tempo. Isso é muita coisa. Quando você não tem a noção de quais tarefas importantes você tem que fazer e simplesmente não faz um planejamento, é comum você ficar no celular muito tempo ou você ficar fazendo alguma atividade que não vai te levar a nada. Por isso que é muito importante você definir ordem de prioridade para as suas tarefas. Quando você faz esse planejamento, quando você tem essa organização, as coisas mudam de figura. E vou te dar mais uma dica. Isso tem que ser feito diariamente, tá? Então comece o seu dia revisando suas tarefas e identificando o que realmente importa, o que realmente é urgente e o que realmente é circunstancial. Coloque sempre o importante em primeiro lugar, para não deixar que o urgente consuma toda a sua energia. Nós temos o hábito de fazer tudo aquilo que é urgente primeiro, mas a gente esquece das coisas importantes. Quando você esquece daquilo que é importante, aquele assunto se torna urgente. Quer um exemplo prático? Suponha que você tenha que fazer check-up. Check-up é importante, não é? Aí você vai adiando e você não faz. E você de repente tem um problema no coração. Você tem alguma coisa que você precisa correr. Isso é uma coisa urgente. Uma coisa importante, que era o check-up, que você não deu bola, você não fez, se tornou urgente, porque agora você tem que procurar um médico de qualquer maneira. Percebe a diferença entre importante e urgente? A ferramenta número 2, depois, de você listar suas tarefas, é usar blocos de tempo. Para evitar que o urgente e o circunstancial tomem conta do seu dia, se organize. Organize seu trabalho em blocos de tempo dedicado a tarefas importantes. Isso permite que você foque no que realmente faz diferença e no que realmente é importante para o seu crescimento, para o seu negócio. Por exemplo, reserve 1h30 do seu tempo, todo dia, para atividades importantes e intercale essas atividades com pausas curtas. Dessa forma, você mantém a produtividade sem sobrecarregar a sua mente. Gente, o objetivo é mentalidade forte e emoções equilibradas para profissionais sem uma rotina fixa. Eu estou falando de organização de tempo, eu estou falando de gerenciamento de tempo. Se você realmente reserva no seu tempo, reserva no seu dia 1h30 para fazer essas atividades importantes, tem grande chance de você aumentar a sua produtividade e diminuir a procrastinação. Quando você tem uma atividade que não é importante, uma atividade circunstancial, ficar nas redes sociais, por exemplo, você está procrastinando uma atividade importante. Faz sentido?
Quantas vezes você já entrou numa rede social, no YouTube, no Instagram, no Facebook, para ver um determinado assunto e passa horas ali, sem ao menos se dar conta do que está fazendo? Você está perdendo tempo com uma atividade circunstancial, você está perdendo tempo com distrações. E aí entra a ferramenta número 3, identificar as distrações. Muitas vezes as distrações, o circunstancial, ele ocupa mais tempo do que deveria. Meu objetivo é ajudar a identificar essas distrações e minimizar o seu impacto. Vamos para o exemplo prático. Vamos para um exemplo prático. Faça um levantamento das suas atividades circunstanciais que consomem seu tempo. Você vai pegar um caderno, você vai pegar uma folha de papel, você vai pegar um bloquinho de notas e vai começar a marcar quanto tempo você gasta em distrações. Quanto tempo você gasta em atividades que não são importantes. Redes sociais, e-mails constantes, checar WhatsApp, e você vai definir horários específicos para lidar com elas. Por exemplo, eu tenho um aluno, eu tenho um mentorado que checa o WhatsApp o tempo todo. Eu estabeleci com ele horários definidos para ele checar o WhatsApp. Início do dia, fim da manhã, fim de tarde e noite. 4 horários. Mas, Cláudia, eu trabalho com WhatsApp. Aí você tem que checar qual é a verdadeira necessidade de usar o WhatsApp e para quê. Percebe? Quando é uma distração, quando é uma atividade circunstancial, quando é alguma coisa que você não tem necessidade de usar, facilmente você consegue se programar e usar esse WhatsApp ou usar as redes sociais em horários pré-determinados. Outra dica importante, se você vai para a rede social, coloque um alarme no seu celular. 30 minutos máximo, se couber no seu dia. 30 minutos, 20 minutos que seja, 1 hora, eu já acho muito, tá? Mas se isso para você é bacana, tá tudo bem, tá tudo certo, o tempo é seu. Ponha um alarme, deu o tempo que você está, que esse alarme toque, para que você esteja atento ao seu tempo. Gente, todo gerenciamento demanda uma energia, todo gerenciamento demanda um esforço e demanda novos hábitos. E para criarmos novos hábitos, nós temos que estar dispostos a fazer mudanças. Se você não quer mudança na sua vida, tá tudo bem. Você, inclusive, está perdendo tempo em assistir essa aula. Mas se você está aqui comigo, é porque você tem um objetivo genuíno de melhorar o seu dia a dia. E o gerenciamento de tempo, no início, ele é chato. Vou ser bem sincera com vocês. Não é fácil você estipular horários, não é fácil você definir atividades, não é fácil você controlar tudo isso. Mas se você quer resultados diferentes do que você está tendo, do que você vem tendo, você precisa fazer coisas diferentes. E se para você ter resultados diferentes, você precisa minimizar distrações, essas distrações têm que ser controladas. É ou não é? Vou compartilhar com vocês, teve uma época em que o alarme do WhatsApp me deixava extremamente ansiosa. Tocava o alarme, eu já olhava. Tocava o alarme, eu já olhava. Tem necessidade disso? Não, não tinha. Naquele período não tinha. O que eu fiz? Eu desabilitei as notificações. Eu passei a usar o WhatsApp em que eu controlasse o aplicativo e não o contrário. Muitas pessoas fazem o caminho inverso. Ao invés delas controlarem a ferramenta eletrônica, no caso o celular, elas são controladas pelo celular. Existe uma inversão de valores e nós precisamos estar muito atentos em ter resultados diferentes a partir do momento que eu começo a fazer o gerenciamento do tempo. O aplicativo, as redes sociais, o celular, ele não pode controlar a nossa vida. Pelo contrário, ele serve sim de apoio como uma ferramenta de produtividade. Se eu passo mais tempo com ele, perdendo tempo em atividades circunstanciais,
tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, é o momento da gente consertar. De que forma? Fazendo o gerenciamento do tempo. A melhor forma de evitar o acúmulo de urgências é priorizar o importante. Quando você dedica tempo para as atividades que te levam mais perto dos seus objetivos, você evita que elas se tornem crises de última hora. Sim, nós precisamos controlar aquilo que é urgente e dar atenção para aquele assunto urgente, para aquele assunto importante, para que as urgências diminuam. A urgência, o fato de você correr atrás de atividades atrasadas o tempo todo, também é um hábito. É isso mesmo, ficou surpreso agora, né? Se você só faz coisas urgentes, é porque você não está administrando as coisas importantes. Se as coisas urgentes estão tomando cada vez mais o seu tempo, pode ser que as circunstanciais, que as distrações sejam mais fortes do que as coisas importantes. Você percebe que é um jogo e você tem que aprender a jogar corretamente? Você percebe que é um método? Você percebe que não é simples fazer o gerenciamento do tempo? Porém, se você tem as ferramentas certas, se você tem os esclarecimentos necessários para trabalhar com esses 3 tipos de atividades, as coisas ficam muito mais fáceis, as coisas ficam muito mais simples. Que nem eu falei, demanda tempo no início, toda essa questão de gerenciamento do tempo, porém, depois que você faz, as coisas ficam muito mais simples. Eu acabei de dar uma aula sobre ansiedade. E nada nos traz mais ansiedade do que a falta de gerenciamento do tempo. Se eu não me organizo, se eu não priorizo o que é importante, se eu não sei qual é a única coisa que realmente importa no meu dia a dia, se eu não tenho uma visão estruturada para todas as áreas da minha vida, é natural sim que eu sinta ansiedade. É natural que o gerenciamento do tempo mal administrado me cause ansiedade. Eu sempre vou achar que eu tô atrasado, eu sempre vou achar que eu tô perdendo oportunidades, eu sempre vou achar que tem alguma coisa fora do lugar. O gerenciamento do tempo, gente, é extremamente importante para te dar o senso de organização. A partir do momento que você começa a se organizar, as coisas começam a mudar de lugar na sua vida. E a sua ansiedade, sim, ela vai diminuir e muito, usando ferramentas práticas para o gerenciamento do tempo. Suponha que você tenha um lançamento importante para fazer, para planejar, mas você deixa para organizar tudo no último momento. Essa tarefa importante, ela vai se transformar em urgente. A minha dica para você é: trabalhe preventivamente para evitar qualquer tipo de pressão. Fuja das coisas urgentes. Resolva aquelas coisas que realmente são importantes para que elas não se tornem urgentes. Para isso, também existe uma ferramenta que é a única coisa. Eu venho falando isso com uma certa frequência, que é para você entender de uma vez por todas que quando você prioriza o foco naquilo que realmente importa, as outras tarefas elas se tornam ou dispensáveis ou você minimiza a urgência dessas tarefas. Então, quando você quer uma mentalidade forte com gerenciamento de tempo, você sim consegue manter o foco naquilo que realmente importa. Essa faz total diferença na vida de uma pessoa que não tem uma rotina fixa. Quando você não tem um horário definido, por exemplo, para iniciar o trabalho e para finalizar o trabalho, é comum que você queira dar conta de tudo. E isso traz sim, gente, uma ansiedade. Se você não tem uma organização, se você não busca um gerenciamento correto do seu tempo, você vai viver ansioso, você vai viver numa pressão, correndo atrás das atividades que são urgentes. Eu costumo dizer que é apagar incêndio, né? Uma pessoa que vive assim, ela tá apagando incêndio o tempo todo. Mas eu tô apresentando para vocês a tríade do tempo e como categorizar as atividades do seu dia a dia
para que você consiga minimizar a pressão mental que existe com você. Então vamos recapitular? O que é a tríade do tempo? A tríade do tempo é um conceito onde categorizamos as nossas atividades em urgente, importante e circunstancial, que são as distrações. Urgente, importante e circunstanciais. Quando eu tenho a noção de que eu gasto muito tempo com distrações, eu consigo minimizar esse tempo das distrações e aumentar o tempo que eu preciso dispensar a atividades importantes. Quanto mais atividades importantes você fizer, menos atividades urgentes você terá. Você precisa aprender a não apagar mais incêndio. Um profissional que vive apagando incêndio não tem qualidade de vida, gente. Não tem, porque o nível de ansiedade, o nível de estresse é sempre muito alto. E aí você realmente pode ter um problema de saúde. Então minha dica para você é: separe aquilo que é importante. Faça realmente o que precisa ser feito com foco e sem procrastinação. A partir do momento que você entende que as suas atividades importantes, elas podem ser realizadas num tempo sob pressão, você diminui o número de atividades urgentes. Apagar incêndio é um caos. Você viver mentalmente num ambiente onde você só está apagando incêndio, faz sentido? É realmente prazeroso trabalhar dessa forma? Tenho certeza que não. E o meu objetivo aqui é justamente te instigar e te provocar para que você faça coisas diferentes, para que você tenha consciência de alta performance, para que você tenha consciência de fazer as coisas no momento presente, sem viver no automático. O fato de você fazer atividades, apagar incêndio o tempo todo, isso também é um hábito. E para desconstruir esse hábito, fazer gerenciamento do tempo. E hoje eu estou te apresentando a tríade do tempo, que é o conceito dos 3 tipos de atividades que você tem: as importantes, as urgentes e as circunstanciais. Quando você percebe, quando você ganha consciência de que viver no momento presente e fazer as atividades que realmente importam vão te trazer mais satisfação, já atingi meu objetivo. Gente, está fazendo sentido esse conteúdo para você? Se tiver, curte o vídeo, comenta aqui nos comentários e já encaminha para a pessoa que você acha que pode ser afetada por esse conteúdo. Manda para uma pessoa que pode se beneficiar de tudo isso que eu estou falando para vocês. De novo, meu objetivo é que você, profissional sem uma rotina fixa, tenha mentalidade forte e emoções equilibradas para ter satisfação na vida, para desenvolver o seu propósito com satisfação e com qualidade. De que forma? Sabendo que você pode separar vida profissional da vida pessoal, que você pode olhar com atenção para 7 áreas da vida e que você pode sim estar pleno no que precisa ser feito. Fazer as coisas com foco, fazer as coisas com satisfação mesmo e não simplesmente por fazer. Não fazer as coisas no automático, não viver sob pressão, não se sentir exausto, se sentir exaurido de tanta atividade que você tem. Não, você precisa sentir satisfação. Afinal de contas, foi uma escolha sua. Você escolheu trabalhar dessa forma. Você escolheu desenvolver o propósito. E se você quer desenvolver o seu propósito com excelência, sem sobrecarregar as suas emoções, sem se sentir ansioso, você tem que aprender a fazer o gerenciamento de tempo. Eu tenho certeza que dentro de tudo que eu falei para vocês, a questão da organização e o foco nas coisas importantes irão fazer a diferença no seu dia a dia. Bem, se você gostou dessa aula, deixe o seu like,
né? Curta o vídeo e siga os vídeos para mais conteúdos. Já tem muita coisa bacana no canal e o meu objetivo é sim trazer cada vez mais informações para que você tenha satisfação e vida em plenitude. Afinal de contas, a vida é um grande presente que a gente vive no agora, no aqui e agora. Eu te desejo hoje tudo de bom e que você tenha consciência de que o que você está fazendo é suficiente e vai trazer a satisfação que você quer. Gerenciar o tempo não é fácil, mas com organização e foco, você pode ter mais clareza e tranquilidade no seu dia a dia. E lembre-se, o importante é agir agora para evitar crises futuras.